con nuestros guías espirituales que han hecho este ambiente de sereno, tranquilo, para que nos contagiemos con Él. Vamos a agradecer a nuestro Padre la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Vamos a agradecer a esta casa por recibirnos, a todos sus trabajadores, especialmente los trabajadores desencarnados, y todos aquí reunidos en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Pedimos a ese Padre de amor que nos bendiga, bendiga nuestros hogares, bendiga a todas las personas que conocemos, los que tenemos en nuestras mentes, bendiga a aquellos trabajadores o los que asisten que no pudieron llegar en el día de hoy por alguna dificultad, llevando a ellos nuestros buenos pensamientos, y que Jesús los envuelva a ellos también en estos fluidos de amor, de paz, de serenidad. Y así, Señor, llenos de tu amor infinito, vamos a pedirle a todo el plano espiritual superior para que envuelva a nuestra hermana Teresa en fluidos de amor, de luz, para que sus palabras puedan ser inspiradas y lleguen a nuestros corazones, sirviéndonos, Señor, para el despertar de nuestras conciencias, el aprendizaje para una vida mejor. Gracias una vez más, Señor, y así en tu nombre pedimos permiso para comenzar nuestro evangelio en esta mañana. Que así sea. Teresita, hoy tenemos a Teresa, ella viene del Centro Espírita Cefa, nos acompaña siempre con mucho cariño, ella es como de la casa porque aquí comenzó sus pasos en este país, ¿no? En esta casa espírita. Tere, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenos dias. Estou assumindo um compromisso para o próximo ano apresentar algo em espanhol, pero por hoje vai ser em português. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é sempre uma alegria. Como a Hortência falou, essa é a nossa casa também, e nós também temos a oportunidade de encontrar com os outros trabalhadores em outras tarefas, então a gente fica sempre bem à vontade quando vem aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho e, acima de tudo, pela confiança, não é? De trazer, de dividir com vocês o resultado do nosso estudo, esse evangelho que é o nosso guia, a nossa luz. E esse tema é tão lindo. E engraçado que a Hortência começou falando exatamente o que estava no início do meu texto. Nós estamos vindo do Thanksgiving, não é? Então, estamos todos ainda envolvidos nessas vibrações de agradecimento, de conexão com o alto, e já nos preparando, e já estamos também assim sentindo as vibrações do Natal. É um momento que nós sentimos a presença de Jesus muito mais próximo, porque é um momento que nós pensamos mais em Jesus, não é? Quando a gente pensa no Natal, a gente pensa no nascimento de Jesus, os trabalhadores da casa já estão pensando na evangelização, como é que as crianças vão, né? Como é que vai tratar desse tema com as crianças. Então, o nosso pensamento com Jesus está muito mais forte nesse momento. Então, as vibrações são muito mais favoráveis. Então, aproveitando essas vibrações tão boas, e se torna até mais fácil nós falarmos desse tema. E é os meus itens vão do 9 ao 16 deste capítulo. E foi assim mais um motivo de agradecimento, porque a gente lê o Evangelho, né, há muitos anos. Todo mundo que faz aqui, acho que a maioria que faz o Evangelho regularmente em casa, e a gente termina e volta, termina e volta, termina e volta. Então, a gente lê os capítulos várias vezes.
mas parece que cada vez que a gente lê, tem algo mais ali. A gente consegue pescar alguma coisa a mais, ou nos toca no coração diferente, porque estamos passando por um momento diferente. E foi um presente receber esse capítulo, ainda por cima que trata das instruções dos espíritos. Os itens do 9 ao 16 são as instruções dos espíritos. E assim, nós temos as explicações, e é como se os espíritos chegassem para a gente e dissessem assim, olha, eu já passei por onde vocês estão agora, porque todos já passaram, não é? Nenhum de nós é criado diferente, todos somos criados simples e ignorantes. E esses espíritos superiores também foram criados como nós, também passaram por esse estágio que nós estamos passando, de incerteza, de dúvida, de descobrimento. Só que hoje eles já estão num patamar muito mais elevado. E aí, quando eles falam para a gente, quando nos dão essas instruções, eles estão dando por experiência própria. Eles estão dizendo, sim, olha, não é um slogan, sem caridade não há salvação. Isso não é um slogan para vender um produto. Isso é um fato. Eu já fiz isso, eu sei a diferença. E aqui todos sentem isso, não é? O pessoal aqui que está envolvido, todos que estão aqui envolvidos, seja na casa, seja fora da casa, um momento na vida em que ajudou alguém, não importa quantas vezes, sabe a sensação agradável que é de servir. E essa sensação permanece conosco mesmo depois que o evento se passa. E quando a gente relembra, dá vontade de fazer de novo. Então, esse tema, sim, realmente foi um presente, mais um motivo para agradecer a Deus a oportunidade, não é, de servir. Então, nós vamos começar relendo um trecho, nós vamos falar do Evangelho, nós vamos ler só Evangelho. Se eu conseguir passar. Então, o capítulo começa assim. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Até a leitura de abertura já foi a perfeita introdução para o tema, não é? Parece até que é coisa combinada, mas a gente sabe que a leitura é em sequência, não é? O livro de abertura, ele é sempre colocado em sequência. E Paulo vem nos trazer essa lição da caridade também. E aí, revendo as palavras de Jesus, é justamente o que faz a diferença. Eu posso simplesmente dar, ou dar com caridade, ou fazer com caridade, como Paulo nos falou. E esse fazer com caridade é fazer com discrição, é fazer sem julgar, principalmente. Às vezes, nós tivemos... Quantas vezes, né, em situações diferentes, você passa uma lista, faz um pedido, e às vezes você escuta uns comentários assim, mas por que está pedindo? Mas está vivendo assim por causa disso, disso e disso. Não cabe a nós, né, julgar. Se nos foi pedido ajuda, o que cabe a nós é ajudar dentro das nossas possibilidades. E de uma maneira que a pessoa possa se sentir natural, sem aquela sensação, aquele que está ajudando se colocar numa posição superior. No momento em que nós fazemos isso, toda a caridade desapareceu. Nós estamos fazendo uma doação, mas não estamos fazendo uma caridade. É claro que os serviços do bem, eles precisam ser divulgados, porque senão as pessoas nem sabem o que está acontecendo, às vezes querem fazer alguma coisa, querem contribuir, mas não sabem aonde ir. Então, os trabalhos precisam ser anunciados, mas são os trabalhos, não são os trabalhadores. Não é? Então, é aquele ditado antigo que dizia a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Pois é, a gente divulga o trabalho, mas não precisa divulgar quem faz, né? Porque todos os que participam de um trabalho desse são importantes.
Então, essa é a grande lição, é oferecer a ajuda, oferecer o serviço sem uma intenção oculta. Tipo, eu vou trabalhar porque eu não quero ir para o umbral. Antigamente, a gente ia para o inferno, agora a gente vai para o umbral. Não, não importa. A gente vai fazer sem sequer se dar conta, né? Porque vai se tornar uma coisa tão natural na gente como é piscar. Alguém conta quantas vezes pisca? Ninguém nem tem ideia, não é? E assim vai ser o trabalho da caridade conforme a gente vai avançando. Enquanto a gente conta quantas vezes a gente serviu, a gente ainda tem aquela intenção oculta. Mas isso também vem com o tempo. Esse servir com naturalidade, como parte integrante do nosso ser, vem com o tempo, vem com a prática. É por isso que não dá para fazer caridade lendo, não é? A gente lê para entender o mecanismo, a gente entende toda a vibração que nos envolve enquanto a gente está servindo, porque a gente nunca está servindo sozinhos, tem sempre uma equipe espiritual nos acompanhando, nos inspirando, nos fortalecendo, nos dando o direcionamento correto. Nós aprendemos nos livros a melhor maneira de servir. Tem aqui várias pessoas que trabalham em várias tarefas, não é? Aqui dessa casa. Então, a gente aprende o melhor mecanismo, né? Vai estacionar o carro aqui para poder descarregar as caixas do food pantry aqui, vai ser mais fácil que descarregar lá. Isso a gente aprende, a técnica a gente aprende, ela é necessária. Mas o sentir é com a prática, né? É com o dia a dia. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, mais se torna natural na gente, mais essa relação entre dar e receber, ela é fortalecida. E aí chega um momento em que a gente já não conta mais. Se perguntar, você fez alguma coisa de boa essa semana? Aí a gente fica assim, eu fui em tal lugar, eu contribuí. Vai chegar um momento que se perguntar para a gente, você fez alguma coisa de boa essa semana? Ué, precisa perguntar? Não é? Já faz parte. Então, esse é o nosso caminho. Mas nós vamos só repassar aqui rapidinho os outros itens que compõem esse capítulo, que foi apresentado anteriormente, rapidinho, só para a gente entrar nas instruções, sabendo de onde elas estão vindo, né? Então, Jesus nos fala do fazer o bem sem ostentação, que é exatamente isso que nós falamos. Nós falamos do serviço, mas nós nos preservamos, nós nos reservamos a não ficar anunciando quem é que está fazendo, porque todos são importantes nessa cadeia. E se a gente começa, nós ainda somos muito frágeis, não é? Vaidade ainda é uma fraqueza em todos nós. Então, às vezes, quantas pessoas começaram tão bem e se perderam porque foram tão vangloriadas pelo trabalho que estavam fazendo e, de repente, perderam o caminho, perderam o rumo. Então, no livro, no Evangelho, nós encontramos assim, ó, ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Então, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Eu tenho sempre que pensar, porque eu tenho um problema entre direita e esquerda. Aí eu tenho que parar para pensar qual é a mão que precisa ser escondida. Mas como a gente tem canhotos aqui também, então tanto faz, né? Esconder a mão esquerda da mão direita ou esconder a mão direita da mão esquerda. O que importa é que o trabalho seja realmente uma coisa discreta para que não humilhe aquele que está recebendo o benefício. A gente sempre lembra daquela história do Chico Xavier, quando aquela senhora estava desesperada, buscando por ele para tomar o passe, e, no final, ele senta e pede para ela dar o passe nele. E ela pensa que ela que está oferecendo ajuda, quando, na verdade, mesmo ele sentado, é ele que está dando o passe nela. Mas veja que delicadeza de ajudar uma pessoa, fazendo com que ela pense que ela que está ajudando. Então, esse é o nosso objetivo, não é? Quando se fala que a mão direita não sabe, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz.
Aí nós vamos para os infortúnios ocultos. Aqui nesse item, nos é explicado o caso das grandes calamidades, né? É comum, quando acontece uma coisa grande, todo mundo se reúne rapidinho, graças a Deus, né? Todos se juntam para reunir recursos para ajudar aqueles que passaram pelo problema. Maravilhoso, tem total mérito. Mas o que a espiritualidade nos relembra nesse item é que também existem problemas que estão escondidinhos nas casas, nos corações, nas mentes. Então, quantas pessoas passam por grandes conflitos, grandes furacões internos, e quem está ao lado, às vezes, não se dá conta, nós, ao lado, não nos damos conta. Eu me recordo que uma vez eu recebi esse alerta de uma trabalhadora da nossa casa, em que toda a casa espírita, vocês sabem, tem o trabalho de atendimento fraterno, não é? Então, nós estamos lá sempre disponíveis para receber quem nos procura. E essa pessoa querida virou para mim e disse assim: nós temos o atendimento fraterno, vocês estão sempre disponíveis para quem chega do público e os procura, e vocês não perceberam que eu estava precisando de ajuda. Nossa, aquilo foi como uma facada no coração. Porque, às vezes, como é a pessoa que está do nosso lado, e a pessoa não fala nada, a gente acha que está tudo bem. E a gente não às vezes, para conversar com essa pessoa, olhando nos olhos dela, dando total atenção, que, às vezes, nessa parada, a gente percebe que a pessoa está precisando de ajuda. E são esses os infortúnios ocultos. E é nesse trecho do capítulo também que a gente vai encontrar aquela mulher de sociedade que ajuda a muitos que estão passando por esses infortúnios ocultos. Ela está ajudando uma família que o pai está no hospital, a família precisa de recursos, e ela leva comida, leva atenção a essa família. É lindo esse... Leiam, por favor. Domingo de tarde, nada melhor do que sentar para ler esse capítulo. E ela vai ajudar essa família. E ela leva a filha junto com ela. E ela dá outra lição. Ela envia outra lição para nós. Quando ela diz para a filha que a filha precisa fazer a parte dela. Não basta que a filha entregue àquele que precisa as coisas que ela deu para a filha, porque nesse caso é ela que está ajudando, não é a filha. Então ela diz para a filha: quando eu for tratar os doentes, você trata junto comigo, porque aí é você fazendo o trabalho, não sou eu. E aí nós encontramos uma frase muito que eu achei assim simples e tão bonita e tão clara nesse sentido, que está lá no site do CVDE, que é um site do Brasil que tem vários estudos. E ele diz assim: a caridade material é aquela que você faz dando alguma coisa. E a caridade espiritual é aquela que você dá de si. Então, é isso que essa mulher de sociedade tão importante, né, que é descrita aqui nesse capítulo, faz. Ela pede à filha que dê de si, para que essa caridade seja verdadeira. E aí nós vamos ao óbolo da viúva. Esse é bastante conhecido, não é? E é quando Jesus está lá na frente do templo e tem um local específico onde as pessoas jogam as doações, jogam as moedas. E aí ele está observando que muitos chegam e jogam muito dinheiro ali dentro da caixinha. Eu não sei nem repetir o nome da caixinha, porque ela é complicada. Depois vocês chequem. Mas tem um nome próprio, é uma caixinha de coleta que fica em frente ao templo. E aí muitos estão doando, e ele observa que chega uma senhora viúva e coloca na caixinha 2 moedas apenas, e 2 moedas de baixo valor. E aí ele traz, através desse ato, uma lição para os apóstolos. Ele transforma isso num grande ensinamento. E ele diz que essa doação tem muito mais valor do que tudo aquilo que foi doado anteriormente. E se pergunta por quê? Por que é tão mais importante? Porque foi tão mais destacado o ato da viúva do que os demais. Os outros não têm merecimento, claro. São gratos aos outros, claro. Somos todos gratos àqueles que doam o que doem.
Mas por que é tão significativa a participação dessa viúva? Porque ela dá do mínimo que ela possui. Ela tira do dela para doar. Ela não está dando uma sobra. Aquilo vai fazer falta a ela. É diferente, eu vou trazer um monte de roupa semana que vem, eu vou fazer uma caridade para o centro. Será? Ou será que o centro está fazendo uma caridade para mim, me ajudando a limpar o closet? Não é? Então, é essa a diferença, é essa a importância do óbolo da viúva. Novamente, dar de si ao outro. Ela dá o pouco que ela tem, mas dá de coração, dá por inteiro. Dá porque quer, não é porque está sobrando. E isso nos faz lembrar, antes de nós passarmos para o último item, uma história que está no livro Histórias e Anotações de Irmão X, com a psicografia de Chico Xavier. Irmão X é Humberto de Campos, e é um livro de vários casos. E ele conta um caso de um trabalhador do bem, o título do capítulo é O Crente Modificado. Então, esse homem, ele realmente se dedicava ao bem. Ele saía vamos chamar de centro, né? Ele saía do centro, via as pessoas em necessidade na rua, ele ia atender, ele dava o pouco do que ele tinha, e ele fortalecia essas pessoas, ele levava palavras de consolo, ele levava palavras que faziam com que as pessoas fortalecesse suas esperanças, e ele sempre dizia que Deus estava ali para atendê-los, que eles não estavam desamparados. Então, era um serviço lindo. Chegava de noite, ele orava ao Pai pedindo que ele fosse fortalecido nesse trabalho, que ele recebesse os recursos necessários para continuar nesse trabalho de exortação do alto, né? de fortalecer essas pessoas. E ele pedia ao Pai, me ajude a ser um bom instrumento, me ajude a continuar ajudando essas pessoas. E ele fala assim, olha que bonitinho, Senhor, teus pobrezinhos padecem frio e fome, auxilia-me para que possa, por minha vez, ampará-los em teu nome. E ele fazia essa oração diariamente. E ele sempre pedia ao Pai recursos para que ele pudesse ajudar mais. Tipo assim, me ajuda a ter mais recursos materiais para que eu possa doar mais. E aí as coisas vão passando, nada mudava. Ele continuava ajudando os necessitados, ele continuava orando, e ele tinha outra coisa que ele também sempre falava, por que as pessoas que têm condições não ajudam? Essa situação não precisaria estar assim se todas essas pessoas que possuem fizessem alguma coisa. E ele tinha essa reclamação constante em relação àqueles que tinham melhores condições materiais para oferecer. E assim continuava. Até que veio uma grande calamidade. E aí ele parece que pediu ainda com mais fervor, não é? Pelos necessitados, e pediu com mais fervor também dele ter mais recursos para oferecer, já que aqueles que tinham melhores condições não o faziam. Entende-se bem? Já que eles não fazem, dá para mim que eu faço. E, finalmente, essa rogativa é atendida. Porque olha quanto tempo ele vem pedindo a mesma coisa, me dá recursos para que eu possa ajudar. E ele nunca era atendido. Dessa vez, o alto resolve atender especificamente esse pedido dele. Então, é enviado para ele vamos dizer assim, um guia para orientá-lo, para inspirá-lo, para que ele realmente possa transformar a sua vida de tal maneira que ele possa adquirir mais recursos materiais para atender os necessitados, conforme ele havia pedido. Então, a orientação é chegada e ele é inspirado. E o espírito que vem acompanhá-lo percebe que ele tem uma grande inclinação para negócios. Então, o inspira a fazer algumas negociações e ele consegue vender uma mercadoria por um preço excelente. Então, aquele valor se duplica e ele rapidamente consegue melhores recursos financeiros. Fica em boa condição ouvindo
lembremos que a intenção dele é ajudar os necessitados. Então, a vibração em torno dele é a melhor possível, porque estão todos ali envolvidos nesse trabalho. Então, ele consegue essa conexão mais fácil com aquele espírito que está ali para orientá-lo. E aí ele fica entusiasmado, não é? Ele conseguiu recursos. Mas, de repente, esse espírito que o está acompanhando percebe que algo mudou. Ele já não consegue a mesma conexão com esse homem. E o homem começa a ficar cada vez mais preocupado com o recurso financeiro. Se antes a preocupação dele era 89% de preocupação com o necessitado, um pouquinho com outra coisa e pouco com seus recursos materiais, nesse momento ele está 99% preocupado em como ele vai fazer crescer esses bens e manter esses bens. Então, a intenção dele mudou completamente, mudou tanto que o espírito que o está acompanhando não consegue sequer contato com ele. Não consegue inspirá-lo mais, porque não existe mais nenhuma sintonia. O que é que o espírito faz? Ele vai buscar um amigo que trabalha com ele, né, em servir, uma pessoa que está mais voltada, sempre esteve junto com ele, né, uma pessoa que ele escutava, e ele consegue conexão com essa pessoa, então inspira essa pessoa a ir buscá-lo e alertá-lo para isso. Que ele recebeu aqueles bens para ajudar o próximo. E que, nesse momento, a mente dele está voltada somente para manter aqueles recursos financeiros. E a resposta dele, infelizmente, mas tudo se pode perder. A família está em primeiro plano. Eu preciso cuidar para que nada falte à minha família. É legítimo? É. Mas será que ele precisaria ficar 99% do tempo preocupado em não perder o dinheiro e esquecer qual foi por que foi que ele pediu a ajuda para ter esse bem? O espírito que o acompanhava fica muito desapontado e, dessa forma, essa informação sobe de volta ao Senhor que lhe deu os recursos. Então, às vezes, a gente pensa que para ajudar a gente precisa de muito. Não, a gente precisa de pouco na maioria das vezes. É um abraço, um sorriso, um tempo, né? Um ouvido, chorar junto, rir junto. A gente diz que quando a gente chora junto, a gente vira amigo pro resto da vida, né? Porque quando a gente chora junto, é assim, olha, eu estou aqui. Às vezes a gente não tem o que falar. E o chorar junto é o consolo que a gente precisa, o conforto, né? A certeza de que tem alguém ali do nosso lado naquele momento tão difícil. Então, a gente muitas vezes prorroga essa oportunidade de ajudar porque a gente está esperando o dinheiro suficiente para construir um orfanato, o dinheiro suficiente para construir uma cozinha enorme, né, para cozinhar para quem está nas ruas, e às vezes não precisa isso tanto. E nessa espera, a gente perde a oportunidade de ajudar. E aí nós vamos ao último item. Convidar os pobres e estropiados. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Parece esquisito, né? Eu não vou convidar meus amigos, vou convidar gente que eu nem conheço. Mas a intenção aqui é trazer para junto de nós, é convidar aqueles em necessidade mesmo, sejam elas necessidades materiais ou sejam necessidades espirituais. De uma forma geral, a gente não gosta muito de convidar aquele que a gente tem dificuldade espiritual, né? Aquele que a gente não tem muita afinidade, aquele que a gente não concorda com as ideias, e aí a gente esquece que a gente pode discordar, mas isso não nos faz inimigos. Isso não nos faz pessoas em que a gente não possa se relacionar. Então, conviver com aquele que tem essas necessidades e que, às vezes, se a gente pensar bem, são necessidades nossas também, isso é um ato de caridade.
né? Dividir esse tempo. E se às vezes a gente para pensar, e eu me vi nessa situação, esses estudos nunca chegam na nossa mão se a gente não precisa, não é? E eu estava justamente falando de uma pessoa conhecida, e eu cheguei nesse capítulo e disse, ai, papai do céu, é para mim. Porque eu estava dizendo, essa pessoa, não tenho muita paciência com essa pessoa, não. Essa pessoinha fala umas coisas tão absurdas. E aí me chegou o convidar os pobres estropiados. Porque é natural, né? A gente não... Mas é um esforço que a gente precisa fazer. Porque a gente não sabe também se, para o outro, nós somos a pessoa que fala o absurdo, que a pessoa não quer ter muito contato. Tá certo que a gente tem que... É um ato de caridade aceitar o outro do jeito que ele é. Isso é fato. Agora... A gente não quer que o outro nos aceite, a gente quer que o outro nos aceite, mas ele não tem a obrigação de aturar o dia que a gente acorda de mau humor, de pé esquerdo, não é? E sai por aí dando patada. Isso é falta de respeito. E o outro não tem obrigação de forma alguma de aturar. O outro tem... Nós temos que conviver com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades. A gente aprende um com o outro. E é nesse aprendizado de um com o outro que a gente vai se dar conta que, às vezes, a gente fala demais ou fala de menos, às vezes a gente faz umas caras. Quem tem adolescente que sabe, né? Quando eles fazem um olhinho assim, a gente já sabe, só que, às vezes, a gente adulto também faz, né? Mas a gente vai aprendendo, é por isso que a gente tem que conviver mesmo. Então, aqui, finalmente, chegamos no nosso item, que são as instruções dos espíritos. Então, a caridade material e a caridade moral e a beneficência. É isso exatamente o que a gente vai se dedicar a partir de agora. Tem uma música que eu acho que descreve bem essa caridade moral, que é aquela Lean on Me, em que a pessoa se dispõe, né? A pessoa está ali pronta para te ajudar em qualquer circunstância. E essa é a caridade moral, que é como nós estávamos falando anteriormente. Apesar de todas as minhas chatices, a Deise, que me conhece há 500 anos, me atura. Não é? Então, essa é a capacidade de ver o outro como ele é, e ainda assim gostar, participar, contribuir, ajudar no que é possível, para que a vida seja mais suave, não é? E ser capaz de ver no outro as suas necessidades, é estar atento ao outro. Então, vamos ver aqui as palavras da irmã Rosália. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. O texto continua, vale reler muitas vezes, porque irmã Rosália é bem clara, isso é a nossa realidade, não é? Mais do que nunca, esse presente momento que nós estamos vivendo em todo o planeta reflete isso. É momento de calar, ser capaz de calar quando o outro fala, pode ser até uma bobagem. Mas se a gente sabe que isso vai gerar uma discórdia, um problema, e muitas vezes, infelizmente, a gente está vendo isso acontecer na mídia,
social, que famílias estão se rompendo laços porque são de partidos opostos, são de times opostos, são de correntes opostas. Então, é saber calar, é não entrar naquela sintonia que vai, muitas vezes, terminar na destruição da família, de uma amizade. É triste demais a gente ver isso acontecer. E, às vezes, a pessoa fala, é o que ela sabe, não é? Não cabe a nós ficar, muitas vezes, e nós, espíritas, temos que ter muito cuidado com isso, porque como nós temos um conforto muito grande com o espiritismo, e ele nos esclarece tanto, e ele nos traz comprovações realmente dos fatos, a gente pode se sentir assim, não, a minha religião, eu sou espírita, eu entendo melhor do que o outro, e eu tenho que explicar para ele que não é assim. Não é, não cabe a nós, né? O entendimento vai chegando aos poucos, cada um está na religião em que se melhor acomoda, tem um melhor entendimento em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. É uma caridade, sim, mesmo quando a gente escute algo que a gente discorda, algo que seja até bobo, mas a gente fica quietinho, né? Porque quantas vezes será que não fomos nós o que falamos a bobagem? Agora é um espírito protetor de Lyon, e ele passa essa mensagem para nós em 1860. Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia, por palavras, dando a vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar em nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo. E vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa da justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis. Em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Olha o tamanho dessa lista que está ao alcance de todos nós. Em todos os momentos, nós temos oportunidade de fazer alguma coisa assim. E me toca muito profundamente o caso das crianças, e quando ele diz assim, que ao invés de se transformarem em vagabundos, faremos deles homens. Isso me toca muito o coração, vou confessar, porque nós temos que puxar a sardinha para a evangelização. Certo, Antônia? Na evangelização, nós temos aqui ele está falando de casos drásticos, que são as crianças de rua, que muitas vezes nós temos a oportunidade de resgatar, né? Aqui nós não vemos crianças nas ruas, mas nós temos um número muito grande de crianças em foster care, que precisam de uma visita, de uma atenção, de uma orientação, de um mentor. E quando nós trazemos isso para a casa espírita, a gente vê a importância da evangelização. Porque essas crianças vão, desde pequenininhas, estar em contato com essas mensagens. Então, não precisa chegar à fase adulta para aprender. Já chega à fase adulta com esse ensinamento, já é natural esse trabalho. Eu tenho visto aqui no Food Pantry, não é? Quantas crianças vêm participar do Food Pantry, ajudar lá a embalar os kits? A gente vê também na cozinha as crianças lá ajudando. E
como serão esses adultos? Serão adultos conscientes da necessidade. Em que farão isso parte natural de sua vida. Então, nós podemos contribuir, sim, para que essa criança se torne um adulto mais feliz, mais contribuinte da sociedade e mais envolvido, né, em toda a comunidade. E é assim que a gente vai transformar o nosso mundo para melhor, quando todos nós estivermos mais preocupados uns com os outros, preparados para ajudar uns aos outros. E olha só, orando. Cada vez que a gente se encontra, que a gente faz oração de abertura, não é? Pedindo por aqueles que não tiveram oportunidade de chegar, que a gente faz na oração final, envia os nossos pensamentos àqueles que se encontram em desespero, situações de desespero mesmo. Pessoas que se encontram nas guerras, isso é uma forma de caridade. Então a gente vê como é possível. E como quando a gente abre o coração, a gente percebe aonde enviar as nossas orações. E é por isso que a gente vê também com mais clareza por que sem caridade não há salvação. Porque esses momentos em que a gente dá de si mesmo através de uma oração, a gente está trabalhando o egoísmo. Porque, olha o exemplo, nós não estamos orando só por nós mesmos, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. A gente já saiu desse círculo, já está ampliando esse círculo. Isso é a forma de trabalhar o egoísmo. Então, dá para ver com clareza como que a caridade atua nessa nossa transformação interna, porque egoísta todos somos, mas vai chegar um momento que nós não mais seremos. E é nesse trabalho, é nessa capacidade de sair do nosso pequenino círculo e ir aumentando isso, até que nós vamos nos relacionar sem nenhuma diferença. E o nosso pensamento vai estar sempre voltado para o outro, e não somente para nós mesmos. E todos nós também já recebemos uma prece que nos alivia o coração, não? Quantos de nós já estivemos em situações de aflição, seja pelo motivo que tenha sido, e aí a gente ligou para um amigo ou escreveu num grupo: faz uma oração por mim, estou muito aflito hoje, alguma coisa está acontecendo. Às vezes a pessoa não pode nem nos falar, mas ela sente o valor dessa oração como um bálsamo, como algo que vai ajudá-la a reconectar com o alto, receber inspiração, encontrar uma luz ao fim do túnel. Isso é prático, não é história da carochinha, né? Se nós analisarmos, é esse o processo. No momento que a gente entra em conexão com o alto, a gente recebe a inspiração dos bons espíritos. E aí a gente consegue ver aquilo que a princípio parecia assim insolúvel. E a solução chega por inspiração do alto. Então, veja, outro exemplo que... olha quanta coisa tem nesse pequenino trecho. Ele aqui também fala que ele, como nós, também sentia-se, também sofria. Então, isso é uma realidade de todos nós. E aí está a lição. Como a gente pode se ajudar? O que é a caridade moral? A caridade material é necessária? Claro que é. Claro, precisamos doar comida, roupa, às vezes precisamos doar dinheiro para que as pessoas possam sair daquela situação. A necessidade, a caridade material é essencial também no nível em que nós vivemos no nosso planeta, claro que é. Ela só não pode ser desvinculada da caridade moral, porque seria novamente aquilo que a gente falou logo no início: estou só dando, não estou me dando junto com isso, não é? É simplesmente largar, ir lá, faz um pedido, manda entregar no local, sem colocar um sentimento, sem colocar uma oração, sem colocar um pensamento em relação àquele que vai receber essa ajuda. E o que é a beneficência? Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade.
praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação. O prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que devereis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Nós não podíamos encontrar orientação mais clara do que essa, vindo de alguém que viveu o que estamos vivendo e que encontrou na caridade o bálsamo que buscava. Olha que ele diz, que ele foi o único momento que ele encontrou satisfação na Terra. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, nós vamos ver depoimentos de espíritos que, ao desencarnar, estavam em condições ótimas. Mas aí eles contam para a gente como era a vida deles um pouco antes do desencarne. Então, tem vários espíritos ali que viveram uma vida de total privação, mas ajudando constantemente o outro. Eles não tiravam do deles para dar para o outro. E quando eles despertaram no mundo espiritual, eles estavam bem. E eles explicaram, muitos deles explicaram, eles pediram para passar por essa situação enquanto encarnados, porque eles precisavam resgatar situações de encarnações passadas. Ou alguns deles queriam exemplificar. Então, é aquela pessoa que passa uma vida difícil, uma vida inteira com dificuldades, mas não perde o ânimo, não perde a fé, não perde a confiança. É um exemplo para todos nós, não é? Porque é muito fácil a gente dizer que confia, que está todo mundo bem alimentado, bem vestido, tem uma casa para morar, um trabalho. Então, muitos desses espíritos aceitam essas provas para exemplificar para nós. Mas, como ele fala, esses momentos foram para ele os momentos mais felizes, porque não tem coisa melhor do que quando você sente que você contribui para que a vida do outro seja melhor, não é? E não é o outro lá distante, às vezes é o outro aqui do nosso ladinho, quando a gente é capaz de ver as necessidades deles e dar um sorriso, dar um abraço, dar um conforto, dar uma palavra de força. Agora, a pergunta é, por que a caridade moral é mais difícil de se praticar do que a caridade material? E os amigos nos respondem, porque na caridade moral é a gente que se dá. É o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade. E na caridade material, necessária, novamente a gente vai repetir isso, ela é necessária, mas é mais fácil, né? Você manda entregar, ordena lá no Amazon, manda entregar no local e a pessoa recebe o que ela precisa de material. O mais difícil é estar presente, porque ali nós vamos lidar, inclusive, com as nossas fragilidades, não é? É diferente quando você está lá frente a frente. Quando a gente está frente a frente com aquele que necessita, a gente se dá conta do quanto a gente tem e que muitas vezes a gente não valoriza, e aquele que às vezes ganha uma roupa até usada fica feliz da vida, e a gente fica reclamando do muito que a gente já tem. E aí a gente, como voltando a falar, né, de calar quando for necessário, ainda é o nosso orgulho, que quer dizer, não, a última palavra é minha. Então, a gente vai continuar nessa conversa, porque eu quero ter razão. Então, quando a gente cala e é caridade, e é mais difícil, porque na maioria das vezes a gente não quer calar, a gente às vezes prefere ter razão do que ser feliz, né? Ainda é a nossa realidade, mas é por isso que é mais difícil a caridade moral. Mas nessas coisas pequeninas do dia a dia, a gente vai aprimorando. Talvez a gente não consiga dar um passo grande hoje, mas a gente já consegue calar um pouquinho, a gente ainda fala um pouco. Vai chegar um momento que a gente só vai escutar, não vai se ofender,
nada daquilo vai nos afetar. Hoje em dia ainda nos afeta, mas já nos afeta menos. E é nesse exercício que a gente vai conseguir trabalhar o nosso egoísmo. Então a gente aprende que a gente sofre quando se afasta de Deus. E quando é que a gente se afasta de Deus? Quando o nosso egoísmo prevalece. Então a gente tem que arranjar ferramentas para trabalhar o egoísmo, e não a outra que não a caridade. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente bastante, perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Então, São Vicente de Paulo vem nos falar que isso já está em nós. É que, às vezes, a gente deixa com que as nossas necessidades ou desejos materiais, porque, às vezes, é desejo, não é necessidade, se sobreporem. E a gente não deixa essa coisa florescer, essa coisa boa que já existe em nós florescer. E eu gostei muito, quer dizer, me comove quando ele fala que é a emanação do próprio Criador, quer dizer, algo que já está em nós, dado pelo Criador. E esse trabalho nos coloca de volta próximo do Criador. E eu trouxe aqui, eu vou tomar a liberdade de ler rapidinho, direto do livro, um trecho de que prova como nós nos colocarmos mais próximos de Deus, como nos conectarmos conosco mesmos nesse aspecto, nessa coisa boa que já existe dentro de nós e que as distrações da vida, as vaidades, eu diria distração mesmo. O presidente da FEB, o Godinho, estava fazendo uma palestra no final de semana retrasado, e ele falou assim: nós temos a luz em nossa frente e às vezes a gente se distrai com vagalume. Aí aqui está o direcionamento, a gente vê o vagalume, vai lá no vagalume, perde um tempão, brinca lá naquela luzinha de nada. Aí se dá conta que a distração volta. Então, essas leituras nos trazem de volta para a luz. Deixa o vagalume lá, deixa eu voltar para a luz. E esse livro é maravilhoso, para quem conhece a Amélia Rodrigues, foi uma poetisa baiana. E ela descreve situações e diálogos de Jesus com os seus apóstolos, e ela descreve aquele ambiente, a gente se vê lá. É lindo demais. E aqui, rapidinho, eu vou ler uma resposta que Jesus dá a Raquel, e ela anda muito triste porque as pessoas falam dela. Dizem que gostam dela, mas por trás falam dela. E ela diz assim: vivo atormentada, as dúvidas sobre a verdade me assaltam e padeço desassossegos que ninguém imagina. Não me encontro doente do corpo, senão da alma, e isso me parece injusto. Invejam-me, sou generosa, respeitam-me de público, mas detestam-me no íntimo. Saúdam-me na rua e na sinagoga, todavia evitam-me. E ela pergunta, diz a Jesus: se vós vindes de Deus e conhecei os males do coração, ajudai-me. E Jesus diz: sim, Raquel, eu sei. Conheceis-me, Senhor, de onde? Eu te conheço desde antes deste momento. Eu sou o bom pastor e todas as ovelhas que meu pai me confiou, eu as identifico no ádito do coração. Não te surpreendas, portanto, por falar-te assim. Quem me busca, procura meu Pai. Aquele que me encontra, a meu Pai compreende, saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Não parece, porque não se acaba, transferindo-se de um para o outro, porém continuando na vida. E ele continua: há muitos males do coração que me afetam a alma.
A ambição desmedida leva à loucura, é fugaz a estada do corpo. E almejar além do que se pode utilizar significa avançar para a alienação. A ambição cobiça o alheio e envenena, facultando invasão de cruéis verdugos na casa mental. A calúnia é punhal invisível que retalha vidas e ceifa o caluniador. A inveja é pedrada psíquica que fere o próximo e arrebenta quem atira. É necessário, portanto, ser livre. Todo o poder na terra é dado pelo Pai, que o transfere de mãos, exceto aquele que nasce do bem e aumenta sempre. Se desejas a afeição dos outros, ama primeiro, repartindo os teus bens excedentes com os que possuem menos, observando que a melhor maneira de aumentar os valores amoedados será dividindo-os, em considerando que todo aquele que doa, investe e a quem guarda deve a vida. Ante a tentação da calúnia provocada pela inveja, coloca a palavra de estímulo e respeito, exercitando a amizade fraternal a caminho da real afeição. Jesus nos traz de volta para a luz com essas palavras, porque até aqueles que fazem o bem sofrem. Quantas calúnias e quantos ataques, por exemplo, Chico Xavier sofreu, Divaldo Franco até sofre, né? Ainda sofre, mas não param de fazer o bem por causa disso. São incompreendidos, tudo bem, mas eles não param de fazer o bem. Então, até o trabalho da caridade, às vezes, é incompreendido, mas isso não deve nos desestimular, porque a necessidade existe. E aquele que é o maior beneficiado com esse trabalho é aquele que exerce o trabalho, porque, antes de tudo, começa em nós. Esse pensamento em favor do outro começou em nós. Então, ele está passando por nós. Essas boas vibrações estão passando por nós. Então, o primeiro que é auxiliado nesse trabalho somos nós mesmos. Então, não importa o que falem, que nós jamais percamos, né, o entusiasmo de servir, principalmente servir em nome de Jesus. Que nós sabemos que, para que todo esse trabalho também aconteça, nós estamos cercados dos bons espíritos, trabalhadores do bem. Então, não poderíamos deixar de fora essa mensagem de Cárita, que também é outro momento emocionante. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs, que fazem. Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalho? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Essas mulheres serão ajudadas por esse grupo de mulheres que também se dedicam a preparar esse inverno para esses que sofrerão o frio da necessidade. Então, nós gostaríamos de encerrar com essa prece, para que esses ensinamentos se solidifiquem em nossos corações, para que nós não percamos a oportunidade de servir quando a oportunidade se surja, para que a gente não se distraia nos vagalumes da vida e perca, né, a chance de estar lá vivenciando, aprendendo, crescendo, progredindo. E nossa, ficou tão pequenino. Essa prece nos fortalece sempre. Então, que ela sirva de inspiração nas circunstâncias, em qualquer circunstância de nossa vida. Deus nosso Pai, que vós sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação.
Dai à luz aquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós los esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja.